É dia 1º de abril de 2026 e hoje nós vamos aqui realizar um podcast, eu vou chamar de podcast virtual. Na próxima, eu quero meus convidados presentes. A gente vai fazer um olhando para o outro, que fica melhor ali ao vivo, tá? Mas isso não tira a importância do tema que a gente vai tratar hoje aqui. Eu sou Moisés Boaventura Roy, diretor de comunicação. Estou dando início aqui ao nosso podcast de uma campanha. Pessoal, é campanha destinação. Eu já sei o que é, né? Porque a gente já faz, vamos dizer assim, divulgação há muito tempo, mas tem colegas que não sabem. Tem colegas que têm medo, não sabe se morde, não sabe se vai pegar o dinheiro, se não vai, para onde vai, o que vai acontecer, tá? Então, nosso podcast hoje, aqui, é justamente para tirar todas as dúvidas e fazer com que você, analista tributário e analista tributária, na hora de fazer a declaração, faça uma destinação. Apesar de alguém já vai dizer, mas eu já fiz, não tem problema, eu acredito que ainda dá para fazer, mas isso nossos convidados vão explicar, tá bom? Então vamos começar nosso podcast. Vou primeiro apresentar aqui o meu amado diretor, meu amigo Fabiano Rebelo. Meu amigo Fabiano, já vou abrir a palavrinha para você, já depois eu vou falar dos nossos convidados. Vamos lá, nós dois primeiros aqui. Moisés, boa tarde a todo mundo aí. E é importante dizer, né? A gente está se dirigindo aqui aos analistas tributários, mas qualquer contribuinte tem a mesma prerrogativa. E nós, como analistas tributários, como servidores da Receita, a gente tem que funcionar como um multiplicador desse conhecimento e levar as pessoas a saber que até percentual lá que os nossos convidados vão falar direito, qual é que é, a gente pode destinar para algumas campanhas, né? Para alguns fundos que dão assistência aí a pessoas que precisam. Maravilha. Vamos lá passar para os nossos convidados? Olha, gente, eu vou ter que ler aqui, porque o currículo desse pessoal é grande demais. Vou começar pela colega Vânia. Tá, Vânia? Quando você falar lá na frente, se eu esqueci alguma coisa, se eu errei, você pode puxar minha orelha, tá bom? Então vamos lá. Vânia Maria de Oliveira, nossa colega aposentada, já foi chefe da inspetoria em Plácido de Castro, no Acre, já foi chefe de centro de atendimento de contribuintes da Receita em Manaus, já foi chefe da seção de gestão de pessoas da Receita em Manaus e já foi, eu estou falando já foi, Vânia, mas qualquer coisa você me corrija, tá? E foi representante regional da cidadania fiscal da capital amazonense, tá? Essa é a nossa primeira convidada. Vou apresentar o outro, que é o Carlos. Eu tive que falar com ele antes para perguntar como é que eu falava sobre o nome dele. Eu fiquei com medo de errar, mas ele já me explicou aqui. É Carlos Tunhas. Viu, Carlos? Eu acertei, tá? Ele é agente da Receita Federal do Brasil em Cabo Frio, tá bom? Representante da DRF Niterói para a cidadania fiscal. Cadê mais? Representante regional de gestão de riscos. Eita, acho que eu esqueci. Eu me enrolei aqui, tá? Se eu esqueci, Carlos, já depois tu me corrige, tá bom? Já apresentei vocês e já abro a palavra para a Vânia fazer aí a fala inicial em relação aqui ao nosso podcast. Seja bem-vinda, Vânia. E depois, na sequência, Carlos, você já pode falar também, tá bom? Combinado. Boa tarde a todos e a todas, né? Principalmente os nossos colegas analistas tributários, Moisés, Fabiano, Carlos, né? Nossos colegas aqui. É um prazer muito grande participar desse podcast, né? Porque durante todo o tempo que eu tive a cidadania fiscal, eu sempre insisti que a gente tinha que começar em casa. Moisés até lembra que a gente fez vários eventos com esse nome, né? Começando em casa, para que os próprios colegas da Receita tivessem essa consciência, né, da destinação do imposto de renda, que é tão importante para essas instituições. E eu digo isso também com assim bastante propriedade, porque eu estou também nas instituições, né? Eu sempre tive esse trabalho social. Atualmente eu sou presidente de uma instituição social e é muita necessidade realmente de recurso, né, para fazer o trabalho. Há uns 15 dias atrás eu estive também no outro podcast em comemoração ao Dia das Mulheres, e eram mulheres que dirigiam instituições sociais, né, que se dedicam a prestar
esse serviço, né, a ser um braço do Estado, né, onde o Estado não alcança, para dar algum alento, né, levar aquilo que é muito necessário nos nossos irmãos que vivem em situação de muita dificuldade social, e esse recurso, quando ele chega, ele é muito bem-vindo, né? Então, a gente consegue fazer o bem por atacado, né? Então, eu sempre insisti aqui na segunda região fiscal que a gente fizesse um trabalho com os colegas da Receita Federal, porque a quantidade de servidores que destina ainda é muito pequena. É isso, gente. Então, eu estou muito feliz com isso. Obrigado, Vânia. Carlos, a palavra é sua, suas considerações iniciais para a gente daí depois continuar aqui nossa conversa. Boa tarde, Moisés, Fabiano, Vânia. Um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando esse espaço de informação de um tema tão importante para a sociedade brasileira, né, que trata diretamente de captação de recursos, né, recursos valiosos para aquele público mais vulnerável, os hipossuficientes, especialmente nossas crianças, adolescentes e pessoas idosas. Então, é importante para o cidadão conhecer esse benefício fiscal que permite com que recursos do imposto de renda sejam dedicados a esses públicos que mais carentes, né, de recursos. Queria deixar aqui meus cumprimentos a todos os analistas tributários espalhados pelo país. Uma grande honra poder estar aqui participando desse espaço junto com vocês. Maravilha, maravilha. Fabiano, meu diretor, qualquer coisa você já pode, você é o cara que manda aqui, viu? Tá Quando você certo. quiser falar, você já fala, fique tranquilo. Então, vamos lá começar a nossa conversa para saber o que é essa campanha destinação. Para iniciarmos nossa conversa, vamos abordar o conceito fundamental da destinação do imposto de renda. É crucial entender que ela representa e como se diferencia de uma doação tradicional. Tá? Que, às vezes eu digo assim, muita gente já doou, mas aí fala em destinar, é doar, destinar, doar. Afinal, Carlos, me explica o que é a destinação e, olha, convence o pessoal a fazer isso, pelo amor de Deus. Vamos lá. A campanha de destinação ela é baseada numa importante renúncia fiscal do governo. A renúncia fiscal se opera quando um ente federativo, seja a União, os estados ou municípios, abre mão de uma parte da arrecadação tributária com o propósito de estimular certos segmentos sociais, certas atividades econômicas que são considerados estratégicos. Entre esses principais exemplos de renúncias fiscais, temos as leis de incentivo. No campo das políticas sociais, as leis de incentivo têm como principal função captar e canalizar recursos. Essa é a função básica de uma lei de incentivo: captar e canalizar recursos para algum segmento que o legislador entendeu que era valioso para a sociedade, né? Atualmente, nós temos 8 leis de incentivo. São 8 segmentos que foram contemplados com essa captação especial. E foi o imposto de renda, seja das pessoas físicas ou das pessoas jurídicas, o tributo escolhido, selecionado pelo legislador federal para servir a esses segmentos sociais, né? E aí tem essa questão que você mencionou, doação ou destinação. A gente observa na prática, no dia a dia, eu venho fazendo vários trabalhos sobre a campanha de destinação, né? E para aqueles contribuintes do imposto de renda, são sinônimos. Doação e destinação são sinônimos, né? Mas do ponto de vista jurídico, o Código Civil ele trata a doação como um ato unilateral no qual uma pessoa transfere para outra bens ou vantagens. E isso ela faz por mera liberalidade. Não existe uma obrigação de se fazer isso. E é um ato, portanto, voluntário e geralmente altruísta. Isso é uma doação. Por outro lado, a destinação de parte do imposto que a gente deve, né, ela ocorre com base nessas leis de incentivo. Ela não configura uma doação, né? Isso porque, embora tenha essa liberalidade por parte do contribuinte,
ela decorre do exercício de uma faculdade legal que está prevista na legislação tributária, né? E é importante também considerar que o valor a ser destinado, ela já não integra mais o patrimônio daquele contribuinte, doador. Isso. Ela já é da União. Então, ou seja, ele ali ele está transferindo, destinando uma parte do imposto que ele deve. Ele não está tirando do seu patrimônio, ele está tirando de um imposto que já vai ser repassado para a União. Mas, olha, só para finalizar, a doação é o termo mais utilizado. Inclusive, a própria Receita Federal ela usa doação. Por quê? Tem um viés mais amigável, emocional, comunicativo, né? Se você observar as fichas da declaração de imposto de renda, está lá, doações efetuadas, doações diretamente na declaração. Quando você vai imprimir os DARFs para efetivar a doação, está lá, doação. Então, o termo doação, por esse viés mais amigável, mais sentimental, né, ele acabou tomando conta, mas o correto é destinação. Mas olha só, Carlos, tudo bem, eu entendo quando você fala assim, doação, a palavra é mais bonita e tal, mas tem uns cabas que são pão duro, rapaz. Quando você fala em doação, ele acha que vai estar tirando do bolso dele, apesar que você já explicou que não é isso, mas ele vai achar assim, não vou doar, não. Eu não tenho. Mas não, a primeira coisa que vai dizer assim, não, eu estou sem grana, cara, eu não tenho dinheiro para doar. Eu já escutei isso, entendeu? Por isso Bom, que é muito bom a gente explicar. seja doação ou seja destinação, o mais importante de tudo é saber que doar ou destinar não vai gerar nenhum custo financeiro para o contribuinte doador. É uma renúncia fiscal do governo, da União, do governo. Ele abre mão, e ele transfere ao contribuinte esse poder de decisão. Ele diz assim: olha, eu estou te dando uma oportunidade de doar uma parte disso. Se você não quiser doar, manda tudo para mim. É assim que funciona. Você pode doar 6% do imposto que você deve para Calma, certo não, não, calma. segmento. Não, não fala aí. Calma, não adianta, calma, não vai falar Se isso você agora. não quiser doar, eu estou te dando essa oportunidade de participação nos negócios do Estado. Isso é participação social, né? Isso, E perfeito. se você quiser doar, você tem essa faculdade, mas se não doar, manda o imposto todo aqui para os cofres públicos federais. É assim que funciona. Maravilha. Vânia, eu sei que você tem experiência nisso. Beleza, o cara vai lá, entra lá, vai fazer no imposto de renda dele. Quando ele destina, a partir daí vai para onde, Vânia? Fala para a gente. Vai para fundo? Vai para a pessoa? Vai para quem esse negócio? Inicialmente vai para o fundo, né? E esse fundo ele é administrado pelo conselho. Se for o fundo municipal, o conselho municipal; se for o fundo estadual, o conselho estadual, e assim por diante com o conselho federal, né? Com o fundo federal. Então, são 3 fundos. Agora, o importante também é a gente lembrar, né, que esse conselho que administra o fundo tem toda uma legislação de controle social, né, Carlos, que você também é da cidadania, né, que tem toda uma questão do controle, né? São pessoas da sociedade, pela legislação, que elas compõem o conselho, né? E esse conselho é quem escolhe os projetos das instituições para receber esse recurso. Então, é uma coisa muito. A legislação ela deixa muito bem organizada. É claro que nem tudo na prática corre tão bonito assim, né? A gente sabe que tem algumas coisas que não funcionam tão quadradinho, né? E eu mesmo já vi muitos gestores de instituições reclamar, falar: olha, é tudo figurinha repetida, sempre a mesma instituição que recebe, mas a gente tem que participar desse controle, né? Frequentar esse conselho, procurar saber quem é que está lá, né? Aqui em Manaus eu já fiz isso várias vezes, de ir no conselho, participar de reuniões, conversar com eles, dizer a importância que é, né, de se escolher realmente projetos bons e que tenham bem planejados, bem organizados, para que o recurso seja bem aplicado. Então, qualquer cidadão pode fazer isso. É o controle social sobre o recurso público.
Beleza. Deixa. Fabiano, quer falar, Fabiano? Eu tenho alguns pontos para falar, Vou mas abaixar aqui um pouquinho só para ligar meu computador, que está desligado. Tá bom. é num ponto adiante lá, quando a gente for falar de outros pontos aqui do nosso assunto. E só queria comentar que essa questão que a Vânia falou, nós, como cidadãos, a gente tem a prerrogativa de escolher fazer essa destinação. E também a gente tem a prerrogativa de se inserir nesses mecanismos de controle, que é importante, né? É, é importante a gente ter consciência de que, eu não vou doar porque esse dinheiro vai cair na mão do prefeito tal, que vai dar para a mesma instituição. Então, faça isso, participe do controle da destinação depois que esse recurso chega no fundo, para que esse recurso, é importante que a gente faça o fundo ter o recurso, e é importante que a gente, como cidadão, a gente faça esse recurso chegar onde ele é mais necessário, né, Vânia? Exatamente, porque quando a gente trabalha em cidadania fiscal, ela tem o viés, né, de se mostrar a importância do recurso, mas também tem esse viés de se mostrar a importância do controle, do cidadão ficar ali, né, se preocupar onde esse dinheiro é gasto, como é que ele é, qual é a destinação dele, né? Se ele é bem realmente gasto. Então, é isso, né? A gente tem que ter isso também é cidadania fiscal, né? E a gente também falha muito nisso, nessa parte, né? Para vocês terem uma ideia, eu tenho um exemplo muito bonito em relação à destinação, né? Lá no Acre, que eu sou do Acre, né? Acho que a maioria dos colegas me conhecem, sabem que eu sou do Acre. Moro em Manaus há algum tempo, mas eu sou do Acre. Então, lá no Acre, para vocês terem uma ideia, a gente já tem um trabalho há mais de 10 anos que o Ministério Público do Acre ele faz o desconto mensal dos 6% do imposto de renda, né, que poderia ser destinado. Então, o recurso humano dele desconta do servidor, claro que o servidor ele tem que concordar, aí vai fazendo depósitos direto no fundo. E aí que a gente pode antecipar, até o Carlos depois pode falar dessa questão de antecipar essa doação, né? Então, lá eles fazem essa antecipação, o próprio Ministério, ele, ele desconta do contra-cheque do funcionário aquele percentual, faz o depósito no fundo, quando é na declaração de ajuste, o servidor só faz o ajuste, ele só faz informar, mas ele já fez essa doação. Então, na verdade, ele não vai precisar pagar o DAF. Ele vai, inclusive, restituir esse valor na declaração. Então, o pessoal lá acha legal, eles dizem que é uma poupança que eles fazem. Além deles fazerem o bem, né, de ajudar essas instituições, é como se estivesse fazendo ali uma poupança. No final, quando vai fazer o imposto de renda, todo aquele valor que eles anteciparam volta como restituição. Muito legal. Olha, gente, calma, calma. A Vânia já falou um monte de coisa que eu não entendi direito, mas calma aí, vamos lá. Já falamos que é a campanha, falamos que esse dinheiro que nós destinamos, esses valores, vão para os fundos, aí me falaram em fundo municipal, estadual, federal, ok? Pois Até é. aí, até aí, eu não sei. Mas não vai para a instituição para ajudar a criança, não vai para a instituição para ajudar idoso, não posso mais falar, pessoa idosa. Ó, Carlos, estou aprendendo, viu, Carlos? Pessoa idosa. Carlos briga comigo quando eu falo só idoso. Pessoa idosa. Então, peraí, do fundo o que acontece? Desses fundos vai para onde? Como é que faz aí? Só me explica melhor. Eu sei que vocês já mais ou menos falaram isso aí, mas vamos devagar, vamos com calma. Vai para os fundos. E dos fundos, Carlos, dos fundos, o que acontece? Mas, Foi, foi, Moisés, foi a grana lá para os fundos. Moisés, me permita, Foi, antes. fala. Eu estou um pouco desatento hoje. E daí a gente Vamos falou lá. muito fundo, 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 fundo. Mas que fundo é Isso. esse? A Vânia falou, fundo municipal, fundo. Eu não sei o que que é, eles vão ter que me explicar aqui, que eu quero aprender. Fundo É, municipal, fundo estadual, fundo federal. Eu não sei o que é.
Ainda não é a instituição. Por exemplo, eu quero doar lá para a casa da criança. É só um exemplo onde eu quero chegar, tá? Depois, aí a gente vai entendendo. Vamos lá. Primeiro esses fundos aí. O que, que são isso aí? E onde é que entra a questão das instituições para chegar à grana? Deixa eu tentar esclarecer um pouco melhor tudo isso, né? Porque, na Vamos lá. verdade, lá no início eu falei que são 8 leis de incentivo. São Isso. 8 segmentos sociais que são contemplados por essas leis de incentivo. O mais famoso deles é a cultura, através da Lei Rouanet. Vocês todos já ouviram falar Sim. na Lei Rouanet. O objetivo da Lei de Incentivo à Cultura, ou Lei Rouanet, captar e canalizar recursos para a cultura brasileira. E isso é feito através dessa lei, das regras dessa lei. Temos também a Lei de Incentivo ao Esporte, que também é muito conhecida. A Lei de Incentivo ao Esporte tem esse objetivo: captar e canalizar recursos para o desporto e para o desporto brasileiro. Temos também o audiovisual, a reciclagem, os programas nacionais Pronas PCD e Pronon, que é relacionado à oncologia, e temos os fundos, Fundo da Criança e Adolescente e Fundo da Pessoa Idosa. Esses são os 8 grandes segmentos. E contribuintes do imposto de renda doam para esses 8 segmentos, Ah, tá. a critério exclusivo de cada contribuinte. Então, eu posso doar para onde eu quiser. Nesse momento, a gente está no período de entrega da declaração de imposto de renda. Então, nesse momento, a gente só pode doar para 2 segmentos: fundos da criança e adolescente e fundos da pessoa idosa. Okay? Tá. Entendi. Tá. As Ok. doações são feitas de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Então, lá no ano passado, todo mundo fez doações. As empresas adoram doar, por exemplo, para a cultura, via Lei Rouanet. No último ano, 3,4 bilhões foram dedicados à cultura. O esporte recebeu 1,4 bilhões, se não me engano, tanto de pessoas físicas quanto de jurídicas. Mas as pessoas jurídicas doam mais nesse período, ao longo do ano calendário. Nesse momento agora, a gente tem uma forma de doar que é muito simples. É a doação diretamente na declaração. Mas apesar da gente estar doando hoje, lembro que a gente está no exercício 2026, né? Essas doações se referem ao ano calendário 2025. É como se o governo dissesse assim: olha, você tinha que ter doado ano passado. Mas como você não doou, eu vou te dar mais uma última oportunidade de doar. E o momento é agora, na declaração que se refere ao ano passado. Então, se você não doou lá, esqueceu ou não sabia, você tem uma segunda e última oportunidade de doar no momento da entrega da declaração. Mas agora você não pode doar para todos aqueles segmentos. Você pode doar só para 2 únicos segmentos: Fundo da Criança e Adolescente, 3%, e fundos da pessoa idosa, 3%. Como a Vânia disse, tem fundo em todos os municípios do país, né? Ou deveria ter, né? Isso, na verdade, isso não é uma verdade, né? Essas redes de proteção, elas exigem que a legislação exige que tenha conselhos municipais em cada um dos municípios do país. Então, esses recursos são utilizados para o fortalecimento da rede de proteção de crianças, adolescentes e pessoas idosas. Mas eu aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem um município que não tem fundo, que não tem conselho e nem fundo. Um município. Somos 92 municípios no estado do Rio de Janeiro, onde eu vivo. Um deles não pode receber doação. Os outros 91, sim, podem. Okay? Calma agora. Tá. Aí, tudo bem. Fundo, ok. Conselho. A Vânia falou em conselho. O que é conselho, Vânia? Detalha para nós aí. Qual é a diferença? Fundo, conselho, o que eles têm a ver um com o outro? Conselho é é um colegiado, né? É um colegiado que o gestor municipal, né? Ele convida pessoas da sociedade, é o que está lá dizendo, né? Para participar desse colegiado, para poder administrar, na verdade, esse fundo.
É o conselho quem escolhe os projetos, é o conselho quem aprova também, né, se prestou conta, se está apto de novo, no outro ano, participar do edital, porque eles fazem um edital, né, abrindo essa oportunidade das instituições participarem. Ele informa lá o valor que o fundo arrecadou e está disponível para que as instituições possam utilizar o recurso. Claro que não é todo mundo o mesmo que vai um só que vai pegar tudo, né? Então isso é dividido para instituições que se habilitam e que são classificadas no edital e que passam a receber recursos. Fundos. Moisés, Só esclarecer a questão dos fundos. De uma forma assim, muito simples. Fundo é uma conta bancária cujos Ok. recursos ali depositados só podem ser aplicados nos fins para os quais aquele fundo foi criado. Então, por exemplo, Fundo da Criança e do Adolescente. Tudo que entrar naquela conta bancária, conta especial, só vai poder ser utilizado em ações, projetos e programas dedicados a crianças e adolescentes. Fundo da pessoa idosa. Tudo que entra nesse fundo só pode ser utilizado em ações, projetos e programas dedicados às pessoas idosas. E quem controla isso, quem decide onde esses recursos vão ser aplicados, são os conselheiros de direitos. Eles é que se unem, é uma composição paritária, conselheiro de direito não é município, tá? É uma composição paritária. Metade do município, do poder público, quando a gente fala de conselho municipal, e metade da sociedade civil organizada. Então, aqui em Cabo Frio, onde eu vivo, são 12 conselheiros, 6 que representam o poder público municipal e outros 6 que representam organizações da sociedade civil. Na criança e adolescente, todo mundo trabalha ligado à criança. Esses 12 conselheiros se unem e decidem onde vão aplicar. Eles vão deliberar onde nós vamos aplicar. E aí acontece o que a Vânia mencionou. Geralmente, eles abrem um edital de chamamento público e dizem para as ONGs: ONGs, me tragam seus projetos que nós vamos escolher alguns que o fundo vai financiar. Então, aqui no meu município, tivemos há 2 anos um edital de chamamento público e 5 projetos foram contemplados. Tinha 200 e poucos mil no fundo, cada um recebeu R$ 40 mil para desenvolver aqueles projetos sociais, né? Então, eles é que decidiram os projetos que mais interessariam a sociedade cabofriense, no caso. A decisão é subjetiva? Não, né? É uma decisão objetiva? Tem as regras. Os conselheiros é que decidem, deliberam. Quando eles colocam o edital, eles já dizem para que área aqueles projetos vão ser. Por exemplo, educação. Nós queremos projetos relacionados à educação. Abrigo. Nós queremos um projeto que seja dedicado ao abrigo municipal. Então, eles é que vão decidir e vão escolher naqueles projetos que foram apresentados, né, quais os que mais interessam à sociedade naquele momento. O edital é que orienta, né? O edital é que orienta essa aplicação naquele ano, né? E agora também as instituições, viu, Moisés? As instituições, elas precisam se habilitar, né? Elas precisam apresentar certas documentações nos conselhos, cumprir determinadas diretrizes de lá, né, da legislação, para poder se habilitar a receber esse. Não é só, olha, eu vou mandar o meu projeto, vou chegar lá e vou receber, não. Tem todo um procedimento anterior, né, de se habilitar, é o nome que a gente fala, né? A instituição ela vai se habilitar a esse fundo para poder receber esse recurso. Não, Fabiano. E eu tenho uma desconfiança, vamos ver, algo que a Vânia falou, mas eu vou perguntar para o Carlos. Eu acho que, né, nesse município que não tem os fundos aí no estado do Rio de Janeiro, a hora que o prefeito resolver constituir esses fundos, eu desconfio que automaticamente a lei mande ele constituir também o conselho, que é o conselho, não sei se chama conselho curador, o conselho que vai organizar a destinação desse fundo. Funciona assim mesmo, Carlos? Conselhos de direitos, esse é o termo correto. Geralmente, a mesma lei
que institui o conselho é também a lei que institui o fundo. Em município, em alguns estados, isso já está bem avançado, né? Os estados do sul do país já têm praticamente todos os municípios com conselhos e todos eles com fundo habilitados. Já no Nordeste e Norte do país, a Vânia pode falar melhor, já há mais dificuldade em compor esses conselhos. Eu acredito que isso seja porque aqui há mais organizações da sociedade civil concentrados aqui na região sul e sudeste. Então, é mais fácil compor conselhos. Lembra que o conselho é formado por metade do poder público e metade da sociedade civil. Aqui a dificuldade, aqui no sul e sudeste do país, a gente vê que a dificuldade é compor conselhos de pessoas idosas. A maioria dos municípios tem várias OSCs que atuam com crianças e adolescentes, mas com pessoas idosas isso já é mais escasso. Então, muitas vezes é difícil compor conselhos de pessoas idosas. A gente observa isso aqui no sul e sudeste do país. Mas, olha, existe uma fonte de recursos para projetos sociais que é a destinação do imposto de renda. E isso está sendo percebido pelos vários prefeitos, né, pelas várias prefeituras espalhadas pelo país. Então, os prefeitos estão tratando com mais zelo, mais atenção essa questão. Eles estão compondo, ajudando a compor conselhos mais eficientes, mais competentes tecnicamente, porque é uma fonte de recursos muito importante. São recursos que o contribuinte do imposto de renda pode deixar aí no município que ele vive. Se ele não fizer isso, os recursos vão para os cofres públicos federais. E os chefes do Poder Executivo estão muito atentos a isso. Por isso que, em todo o país, a gente está vendo um movimento muito forte para compor conselhos com membros muito qualificados. Ok. Falando sobre isso, só dar algo, né? E foi em 2024, durante a campanha que o Sind Receita fez, nós não queríamos mais mostrar o lado, vamos dizer assim, da parte da declaração. A gente queria mostrar aonde o recurso ia ser aplicado. Então, a gente escolheu dois instituições, aliás, de proteção à criança. Nós fomos no primeiro. Claro, eu entrei em contato antes, expliquei tudo, eles aceitaram, e a gente foi no primeiro. Não vou dizer o nome, mas a gente foi. Tem um vídeo no nosso YouTube. E explicaram, né? Ó, nós recebemos, fazemos isso, aí tinha criança, bacana. Fomos no segundo, fizemos a entrevista, e no final, a gestora do Instituto falou assim, da instituição falou assim, mas a gente nunca recebeu nada do fundo, a gente não é, como é que é? Qualificado. Ou seja, Habilitado. habilitado. Ela não sabia como fazer isso. Isso, aí eu digo assim, isso é um campo bem interessante de atuação, né? Também de ajudar algumas instituições a se habilitar, porque muitas das vezes nem sabem. Mas eu estou falando da realidade que eu vi lá em 2024, já pode ter mudado muita coisa, né? Que parece estar cada vez sendo mais divulgado. Mas tinha essa dificuldade também da instituição se habilitar, que às vezes ela nem sabia como fazer isso. Moisés, em relação ao que o Carlos falou, né, eu quero só voltar um pouquinho. Aqui no Norte, realmente, tem muito município ainda que não tem conselho. Tem o aspecto da falta de informação, tudo isso aí, mas tem também uma coisa que é uma questão de despesa, né? Eu, por exemplo, eu tenho um sobrinho que ele era prefeito do interior, um municípiozinho pequeno, e eu insistia para ele abrir o fundo, né? Você tem que criar o fundo, porque a gente precisa trabalhar a questão. Aí ele, tia, tu vai me garantir quanto desse fundo? Porque eu vou gastar mais dinheiro criando esse fundo, porque eu tenho que criar o conselho. O problema é esse. E são 12 pessoas a mais que vai ter mais uma despesa. Então, ele falava assim, tu vai me garantir quanto no meu fundo? Porque eu tenho que pagar o conselho, né? Eu tenho que criar o conselho, eu tenho que manter o conselho. Então, às vezes, quando é um município muito pequeno, realmente o conselho
fica mais caro do que o que eles arrecadam no fundo, então é uma dificuldade. Agora, a Receita Federal, né, ela tem trabalhado muito, principalmente aqui na segunda região, a gente trabalhou muito, para ajudar que os municípios criem o fundo, regularizem as suas contas, porque tem muito município que tem o fundo, mas está com a conta, está com o CNPJ com problema, porque mudou o gestor, né, que é o presidente do conselho, e não foi alterado, e às vezes eles têm até dinheiro no fundo, mas eles não conseguem utilizar porque eles estão com esse problema no CNPJ, na própria organização, né, e a gente tem utilizado aqui em Manaus, aqui no Amazonas, a gente tem utilizado, né, utilizou já algumas vezes, a ajuda do CRC voluntário, né, o próprio CRC, eles têm essa coisa do voluntariado, e também dos NAF, para poder ajudar, e também, inclusive, até ajudar isso que o Moisés falou, as instituições a estarem regularizadas, né? Estarem com seu CNPJ atualizado, com a possibilidade de tirar a certidão negativa, atualizado a constituição da sua diretoria, porque eles acham muito caro pagar contador, e é mesmo. Uma instituição social não tem dinheiro para pagar contador, né? Então, os NAF têm colaborado muito com isso no Brasil inteiro. E é um trabalho que a Receita Federal faz e que ele é um trabalho lindo, né? Que ajuda essas instituições muito. Ok? Vamos lá passar para outra parte? Moisés, Pode... Moisés, Sim, deixa eu pode fazer falar. um reparo. É porque, do jeito que Vânia falou, parecia que os conselheiros de direitos geram um custo, né? Eles não são remunerados. O conselheiro de direito não recebe nenhuma remuneração. Cabe ao prefeito dar as condições de trabalho para esses conselheiros de direitos. Mas essa função de conselho de direitos são órgãos deliberativos, consultivos, e elas têm uma função de caráter público e voluntário. Não há remuneração para essas pessoas, né? Então, essa questão da despesa, né, do conselho, não vejo assim que ela seja tão significativa. Então, a fala desse prefeito talvez não se encaixe muito bem, né? E Tranquilo, Fabiano. outra coisa, Ok. só mais uma última coisa. A composição do conselho ela é obrigatória. O chefe do Poder Executivo ele não tem esse poder de decidir se vai ou não compor um fundo. Ele é obrigatório, sob pena do Ministério Público exigir isso formalmente, através da via judicial, até se for o caso. Desculpa É interromper. até bom você falar isso, né? Porque, como eu te falei, existe muita falta de informação no interior, principalmente nos municípios do interior, né? A gente tem sempre umas associações de município que eles ajudam muito em determinadas coisas, mas esse trabalho que a Receita Federal faz de ajudar a informar é muito importante. Todas as vezes que a gente fez aqui no Amazonas, né? Na segunda região como um todo, esse trabalho pedindo para que a gente trabalhava muito com as associações dos municípios, né, pedindo para que eles mandassem representantes, né, e marcava reunião com os representantes de cada município, e o que a gente vê é muita falta de informação também. Dentro dos próprios órgãos públicos falta informação, né? Imagine para o contribuinte, né? Isso. Então, Fabiano. só resgatando aqui, constituído o fundo é gerido por um conselho de constituição obrigatória, que são 12 pessoas, que não são remuneradas. Essa dificuldade que a Vânia relatou, ela é real e a Receita tem ajudado. A Vânia falou aí num tal de NAF, que vale um podcast inteiro, a gente não pode ficar aqui parar se detalhar nisso, mas rapidamente, assim, diretamente, o que é o tal do NAF, Vânia? Bom, o NAF, né, são núcleos de apoio fiscal que a Receita Federal. Acho que ela caiu. Tá aí ainda? Tá aí, mano. Voltou. Não, são núcleos de apoio fiscal
que a Receita Federal ela é um trabalho em parceria com as instituições de ensino superior, né? Então, núcleos são criados nas faculdades, principalmente nos cursos de contabilidade, né? E esses estudantes, eles fazem as capacitações que a Receita Federal oferece e eles ajudam a sociedade voluntariamente, né? Declaração de imposto de renda da pessoa física, atendimento de CPF, que é possível lá no portal, né? E também ajudam essas instituições, né? Declarações, contabilidade, né? Isso. Então, assim, um O recado MEI, ajudam direto. muito a questão do MEI, né? Um recado direto, assim, você que está assistindo aí no YouTube, que faz parte de uma associação, que talvez tenha essa dificuldade com o contador, entre no site da Receita Federal, procure lá onde tem um núcleo de apoio fiscal, né, Vânia? Isso. E vá lá conversar com o pessoal, para esse pessoal ajudar você, que talvez é, esse mecanismo todo de apoio de cidadania fiscal que a Receita Federal disponibiliza para o cidadão possa interagir. E essa associação que está com essa dificuldade para se habilitar a ter um recurso do fundo, possa buscar essa ajuda. Mas podemos seguir, Moisés? Pode ir, Fabiano. Agora sim, agora a gente já entendeu a parte social, a parte legal do fundo. Agora a gente precisa saber como é que a gente faz. Eu vou fazer minha declaração, vou abrir, baixei lá o programa gerador. Como é que eu faço essa doação? Então, eu queria perguntar para o Carlos, na Carlos, se der prática, como é que trabalho, eu não vou funciona? fazer, não. Oi? Carlos, se der trabalho, eu não vou fazer, não. Eu vou ter que calcular 3%, não sei de quê, que ele falou, que é 3 para cá, 3 para lá, total de Exatamente. 6. Eu não vou fazer Não. cálculo nenhum, eu já faço cálculo demais, Tem cara. isso, é Se for dividido. Eles difícil, falaram em 6, eu não estou sabendo se é é. 3 mais 3, entendeu? Tem que falar Não, disso também. não quero trabalho. Eu também É, não. como eu mencionei, há duas modalidades de doação, né? Uma das modalidades, as doações foram feitas no ano passado, né? Ela contempla aquelas 8 leis de incentivo que eu mencionei. Cada uma tem as suas regras, os seus requisitos, os seus limites, enfim. Nesse momento, a gente está falando da segunda modalidade de destinação, que a gente chama de doação diretamente na declaração. Essa modalidade ela é extremamente simples. O programa do imposto de renda ele ajuda bastante. Mas a doação é feita apenas para fundos de direito, para as leis de incentivo que atuam com fundos de direitos. Ou fundo de direito da criança e adolescente, ou fundo de direito da pessoa idosa. Então, quando a gente for doar, a gente precisa ter muita clareza de que esses recursos irão para um fundo municipal, estadual ou nacional de direitos, seja da criança e adolescente ou da pessoa idosa, e que aqueles conselheiros decidirão onde vão aplicar esses recursos, mas obrigatoriamente tem que ser com criança e adolescente ou com projetos dedicados a pessoas idosas. Isso é uma regra. Então, eu faço essa doação há mais de uma década, talvez há uns 15 anos. Eu nunca tive nenhum problema com essa doação. Eu sempre observei que os meus recursos chegavam no fundo, porque eu frequentava o Conselho de Direito, então eu sabia que os meus recursos chegavam lá, sabia como eles aplicavam, e realmente é incrível, porque esses recursos eles realmente vão ser aplicados para crianças e adolescentes daquele teu município, para pessoas idosas daquele teu município. E quando eles vão, lembra que os conselhos de direitos é que decidem onde vão aplicar. E se eles decidirem que vão distribuir nas OSCs da cidade, muitas vezes aquele teu dinheiro está indo para a OSC ali da tua rua, do teu bairro. Então, é importante que o contribuinte tenha consciência disso, que aquele recurso fica ali na tua cidade. Ele tem esse poder de deixar o recurso na tua cidade. 3% para um fundo de direito e 3% para o outro segmento, pessoa idosa, 3% criança e adolescente. Esse é o valor total que ele pode doar. A doação é feita diretamente na declaração. Existe uma ficha lá, doação diretamente na declaração. A gente entra, tem a aba criança e adolescente, eu vou escolher lá o fundo para o qual eu quero doar. Tá? Então, tem lá dezenas de fundos municipais
ou estaduais ou nacional. Fica a exclusivo critério. Ele entra e o programa diz o valor disponível para doação. O programa faz todo o trabalho. E o programa emite um DARF da doação. Esse DARF tem que ser pago, tem que ser recolhido. E a Receita, lá no mês de julho, agosto, ela vai consolidar todos esses valores e vai fazer o repasse para aquele fundo que recebeu as doações dos contribuintes de imposto de renda. É assim que funciona. A doação é feita diretamente na declaração, a gente recolhe um DARF, a Receita recebe esses valores e depois ela repassa para os fundos municipais. Vou citar aqui meu município, Cabo Frio, interior do Rio de Janeiro. No último ano, nós recebemos em torno de R$200 mil. Contribuintes foram lá na declaração, fizeram a sua doação, pagaram o DARF da doação e esses recursos chegaram logo depois aos fundos, às contas bancárias que são administradas pelos conselheiros de direito. Isso acontece em todo o país. No mês de julho, agosto de cada ano, fecha o imposto de renda, né? E logo depois, no mês de julho e agosto, a Receita faz esse repasse. E muitos conselheiros ficam muito ansiosos. Quando é que vai ser? Quando é que vocês vão repassar? Porque eles querem pegar aqueles recursos e aplicar nos seus municípios. É assim que funciona. Carlos, então deixa eu entender. A gente começou falando de 6%. Mas eu, pelo que eu estou entendendo, eu não posso doar 6% para o Fundo de Direito da Criança e do Adolescente, e não posso doar 6% para o Fundo de Direito da Pessoa Idosa. Eu posso doar 3 e 3, é isso? Isso. 3 para um segmento, 3 para o outro segmento. E vai ter uma fichinha lá na declaração. Tá? Tem aquelas... A fichinha da declaração nada mais é do que no programa tem aquele menuzinho assim no lado esquerdo, Sim. vai ter um nomezinho lá dizendo doação direta na declaração, é isso? Isso. A Receita Federal fez uma ficha só para isso. Você Daí... entra ali naquela ficha e escolhe o fundo para qual você quer doar. Mas atenção, isso deve ser feito ao final da declaração. Lembrem que a gente pode doar 6% do imposto devido. A gente só vai saber exatamente quanto deve depois que os dados tiverem sido finalizados. Sim. Aí a gente vai saber quanto equivale 6% do que a gente deve. E deixa eu te fazer mais uma pergunta. Por exemplo, para a gente não cair assim, vou falar do município pequeno, vou dar o nome do município para dar o exemplo. Vamos dizer que eu estou lá em Moiseslândia. Meu município não tem fundo. Eu estou aqui em Brasília. São duas perguntas. Uma, eu estou lá em Moiseslândia e o meu município não tem um fundo constituído. Eu posso doar para um outro município? Eu posso doar para o Estado? Existe um fundo federal? Existe. Geralmente, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, tem um município de Niterói que é um grande município. Eles demoraram a fazer o fundo. Aí o que acontecia? O município vizinho de São Gonçalo recebia grande parte dos recursos dos niteroienses. É porque são municípios muito próximos. Então, como não tinha fundo em Niterói, os munícipes doavam para o fundo do vizinho. Foi para Fabiolândia. Eu não preciso eu posso escolher para o fundo que eu quero contemplar. A decisão é toda sua. Você pode não doar, você pode doar para um município qualquer, você pode doar para vários fundos municipais. Você que decide. Dentro do limite de 3% para cada um. Isso, 3% para o segmento criança e adolescente, 3% para o segmento pessoa idosa. Eu posso dizer lá, 1% vai para tal fundo, 1% vai... Para cada doação, um DARF. É assim que funciona. Isso que tem que facilitar, né? Eu já doei uma vez para 3 municípios. Doei 1%, perdão, 3 fundos municipais. Né? Doei 1% para cada fundo da criança e adolescente aqui da minha região. Agora, é um monte de DARF, né? Mas às vezes você tem esse interesse. Vamos supor que você seja nascido em um município e viva em outro. Eu quero distribuir, por uma questão afetiva, vou distribuir meus recursos nesses 2 municípios. Mesmo que você já não viva mais lá no teu município de origem, por uma questão pessoal, você quer doar para lá. Então, é exclusivo critério do contribuinte. Ele é que toma a decisão de se vai doar ou não, quanto vai doar
E ainda mais, se no ano que vem vai voltar a doar, porque muitos contribuintes do imposto de renda, eles querem ver aqueles seus recursos serem utilizados, serem aplicados. Você não pode doar para uma conta especial, um fundo, e o dinheiro ficar lá parado sem utilização. A gente quer que esses recursos cheguem nas obras sociais. Isso é muito importante. Então, eu sempre alerto, quando eu participo de reuniões com conselheiros, eu sempre alerto os conselheiros. Os recursos não podem ficar parados no fundo. Não é isso que o contribuinte quer. O contribuinte quer que esses recursos alcancem as obras sociais. Então, façam os editais públicos para que esses recursos cheguem às OSCs, cheguem aos projetos mais importantes da cidade. Podem ser até projetos governamentais, desde que seja dedicado a criança e adolescente ou a pessoa idosa, esses projetos podem ser financiados pelo fundo. Mas há uma regra. Geralmente, quando os conselheiros de direitos aplicam isso em projetos capitaneados por OSCs, organizações da sociedade civil, aquelas OSCs precisam estar cadastradas no conselho. Nenhuma OSC que trabalha com criança e adolescente pode existir sem estar cadastrado no conselho. Isso é um artigo do ECA que determina. Então, se você tem uma organização da sociedade civil e trabalha com criança e adolescente, você tem que estar registrado nesse conselho, cadastrado nesse conselho. E para que receba esses recursos, tem que estar o cadastro efetivo. E deixa eu te perguntar mais uma coisinha. Não, Assim. Fabiano, deixa eu só falar uma coisa. Aquilo que você falou, né? Como é que eu vou fazer, né? Então, os NAFs ajudam muito. Aqui em Manaus, inclusive, fazem plantão nos fóruns, né? Porque a gente tem uma parceria com o Tribunal de Justiça, que eles têm também um grupo que eles trabalham também essa questão, né? Eles têm até um projeto de destinação, de acompanhamento, de captação desse recurso, e o que aí a Receita Federal, juntamente com os NAF, em parceria com o TJ, divide os NAFs aí, são acho que umas 5 faculdades que participam, né? E faz plantão, tem 5 fóruns do TJ. Então, faz plantão desses 5 fóruns durante esse período aí do imposto de renda, e os estudantes estão lá esclarecendo, inclusive ensinando, mostrando, né, no PGD da declaração, como é que faz, onde é que vai fazer a informação, a questão do DARF, que tem que imprimir, porque muitas pessoas, na minha família, por exemplo, tem muita gente que ficou frustrado porque fez a destinação, mas aí não se ateve que tinha que fazer o pagamento. Aí caiu na malha, né? Sim, então, sim. Eu não sei se o Carlos tem alguma... Seria muito interessante essa questão, porque tem muita gente que fica preocupado com essa questão da malha, né? Eu não vou cair na malha, né? Mas antes, deixa eu perguntar para o Carlos. O Carlos vai esclarecer isso, mas eu queria retomar um assunto. A gente tem a certeza, a Receita vai estar sempre evoluindo nos seus sistemas, né? Essa questão do DARF, eu sei que a Receita vai evoluir. Sei que o secretário Barreirinhas vai estar vendo aqui, né? Nossos amigos lá na administração, Juliano, Eduardo Schettino, esse pessoal todo vai tá vendo esse podcast aqui e vai saber que dá para melhorar um pouquinho. Tá bom, mas dá para melhorar. Mas hoje em dia o DARF também vem com código de barra, você escaneia lá, se você tiver que pagar 6 DARF, 10 DARF, você paga com uma facilidade, né? Então, acho que não é isso que vai impedir a pessoa de doar. Talvez a gente possa melhorar esse mecanismo, mas a gente vai falar mais adiante no podcast. Então, queria que você comentasse isso juntamente com o que a Vânia apresentou dessa questão da pessoa esquecer de pagar o DARF da doação, não pagar o DARF da doação, o que pode acontecer? Para que a doação seja efetivada, o pagamento do DARF é necessário. E a gente observou nesse último ano que muitos contribuintes de imposto de renda fizeram a opção da doação na declaração de imposto de renda. Eles entraram na ficha e disseram: vou doar 3% para esse fundo, criança e adolescente, e mais 3% para esse fundo. Tem que emitir o DARF. Muitos contribuintes julgam que o próprio programa já vai fazer todos os cálculos, já vai bater. Não funciona assim. Você emite o DARF, recolhe esse DARF e, com isso, a sua doação ela se torna efetiva. Esse valor doado, só para ratificar isso, né,
Para quem tem imposto a pagar, esse valor doado é abatido desse valor a pagar. E para quem tem imposto a restituir, o valor doado é acrescido à restituição. Então, essa doação não tem qualquer custo financeiro. É uma destinação de uma parte do imposto devido, que é facultado aos contribuintes do imposto de renda que utilizam o modelo completo. Esse DARF é necessário. A gente tem visto muitas demandas da sociedade. Poxa, não dá para tirar esse DARF? Em reuniões que nós fazemos com os conselhos de direitos, a gente ouve muito esse questionamento. Poxa, mas só para o modelo completo, o modelo simplificado também não dá para incluir? O que falta para incluir? É lógico que essas informações estão chegando ao nosso secretário, tenho certeza disso, e que ele está avaliando essas possibilidades de melhorar esses mecanismos de doação. A retirada do DARF seria um avanço muito significativo. A gente não vê assim muita utilidade na existência do DARF, é só mais uma arrecadação. Acho que nós temos tecnologia para poder excluir o DARF, mas isso depende das decisões da alta administração. Tá Ok? certo. Moisés. Deixa eu ver só se eu entendi. Se eu tiver imposto a recolher e quiser fazer uma doação, o valor que eu vou doar vai ser abatido do imposto que eu tenho para pagar. É isso? Exatamente. Tá. Se eu tiver imposto a restituir, ou seja, para receber de volta, se eu fizer a doação, o valor que eu estou doando vai ser acrescido à minha restituição, o valor da minha restituição, ok? Exatamente. Então, quem tem imposto a restituir tem uma certa vantagem que vai em conta que a Vânia falou. Acho que a Vânia falou lá no início que é tipo uma poupança. Porque tem correção, não tem, na questão da restituição? Por exemplo, eu posso doar hoje. Não. Vamos fazer uma correção. Vamos lá. Isso, vamos O que a Vânia mencionou lá. dessa iniciativa aí dos tribunais, né, de ir abatendo dos salários, Sim. isso é doação feita no ano Não. passado. Tá. Então, isso é uma modalidade diferente da doação. Nesse momento, a gente só tem uma única possibilidade, de fazer a doação diretamente na declaração e recolher o DARF. E aí, esse podcast veio a calhar porque grande parte dos analistas tributários do país utilizam o modelo completo da declaração. A maioria, em sua grande maioria, nós utilizamos. E muitos dos analistas, e eu converso com vários deles, não sabem, não conhecem esse benefício fiscal. E é de suma importância o Sim de Receita fazer a divulgação disso, para que o analista possa decidir. Não necessariamente ele vai doar, mas ele precisa conhecer e tomar essa decisão com base nesse conhecimento técnico, né? Então, esse podcast veio muito a calhar. A gente tem 3 resultados com uma declaração de imposto de renda: imposto a pagar, imposto a restituir ou sem saldo de imposto. Essas são as 3 possibilidades. Para quem tem imposto a pagar, a lei te deixa, você pode doar aí 3% mais 3%, 6%. E esse valor, se você doar, ele é abatido do imposto a pagar. Já para quem tem imposto a restituir, e aí, no imposto a restituir, a doação é mais difícil. Sabe por quê? Porque no imposto a pagar, você vai lá pagar o imposto, você doa 6%, vem lá os 2 DARFs, né? Aí vamos imaginar uma situação: eu devo R$1.000, vou doar R$300. Aí, o seu DARF do imposto a pagar vai ser de 700, você está doando 300 para o fundo e você está doando 700, está pagando 700 de imposto. Você pagaria 1.000, mas como você decidiu doar 300, você vai pagar 700 e os outros 300 vão ser doados. É muito simples entender isso. É fácil, né? Mas para quem tem imposto a restituir, não. Isso. Primeiro, ele paga o DARF, né? E depois, quando ele receber a restituição, ele vai receber esse dinheiro de volta. Corrigido. Então, primeiro, o contribuinte tira do bolso, né? Ele tem que fazer a doação, porque o sistema vai emitir o DARF. Mas dentro daquele limite estabelecido em lei de 6%, ele faz a doação e depois ele recebe de volta na restituição.
Então, aqui é mais difícil. Para quem tem imposto a restituir, é mais difícil. Mas, olha, quando ele receber essa restituição, ele recebe atualizado pela taxa Selic. Então, o valor doado, ele vai ser atualizado. Ele não, você não desembolsa agora e não, ele é reajustado monetariamente. Então, vai aqui esse recado. Olha, você também, que tem imposto a restituir, você também pode doar, né? Esse valor você recebe lá na frente, quando da sua restituição. Nesse ano, disseram que vão pagar até o quarto lote, que vão pagar tudo. Então, se Eu estou na você, expectativa. então, se você doar agora, você vai receber em 3, 4 meses aí o valor. Para quem fizer a sua declaração agora, muito provavelmente você recebe aí no primeiro lote, né? Então, você doa agora e recebe em maio. Então, aqueles que querem participar ativamente, né, dos negócios da sociedade, exercer cidadania fiscal, praticar solidariedade, está aí uma chance, ó, não custa 1 centavo sequer. Ainda que você tire do bolso agora para receber depois, não te custa nada. O que você está doando agora é adicionado na sua restituição mais à frente. Então, vale a pena. Se você Mas é tem esse bom, senso altruísta, vale a pena. Não te custa nada. mas é bom observar também que, às vezes, eu vejo pessoas dizer assim: ah, mas eu não tenho esse dinheiro agora para me pagar. Mas você não precisa destinar todos os 3%. Se você não tem aquele valor todo, destina o que você pode pagar agora, na hora que você fizer a sua declaração. Já é algum dinheiro que vai para o fundo, né? É real, né, Vânia? Qualquer coisa, R$ 100, 200, porque normalmente o valor que a gente estaria um pouco acima disso, mas que você tiver condições de fazer, faça, porque isso vai ser um recurso importante para as instituições. Ouvindo, né, Fabiano? Isso é importante. Não, estou ouvindo atentamente aqui, que a gente tem múltiplas funções aqui no sindicato, mas Não, eu estou perguntando na hora de tu fazer teu imposto para te fazer a doação, pô. É isso que eu estou falando. eu vou doar, mas eu vou doar. Estou escolhendo os Eu quero, municípios. Estou eu escolhendo os quero que tu municípios. mande a cópia do teu DAF para mim depois. Tá bom, eu vamos botar, mas isso é uma coisa que a Vânia falou, é importante. Assim, para quem tem restituição, realmente é difícil, né? Que nem o Carlos estava comentando. Assim como é difícil aquela pessoa que tem um imposto a pagar, mas ele vai ter que adiantar. Essa parcela da doação, ela paga toda à vista. Ele não consegue parcelar que nem as parcelas do imposto. Então, é uma outra coisa que o secretário Barreirinha está vendo esse podcast. Eu tenho certeza que ele vai pedir para a equipe trabalhar isso. Mas o que a Vânia falou, o pessoal da restituição, às vezes eu quero doar e às vezes eu não, eu quero fazer essa doação mais no atacado, que é esse fundo, e eu não preciso doar. Se eu não tenho dinheiro, os 6%, os 3%, vamos falar em real. Eu dou os R$ 50, eu dou os R$ 100, eu dou o quanto eu conseguir doar. É importante eu ter essa consciência de fazer esse movimento no sentido do apoio a essas instituições e doar. Né, Vânia? Doa o quanto eu puder, quanto eu tiver disponível, quanto eu puder disponibilizar. E eu queria falar uma outra coisa. Eu sei que o Moisés já está ficando nervoso, que eu estou falando demais. Mas Ó, assim, já temos 1 hora de podcast. O povo tem que ir embora daqui a pouco. tá. E o pessoal que está vendo, que não é da Receita, que eu tenho certeza também que tem gente que não é da Receita que está vendo, tem a nossa cartilha, né? O Moisés fez uma cartilha, tá em matéria aberta lá no site do Sind Receita, né, Moisés? Tá. Você vai falar dela depois, né? Não, pode falar, pode falar. Tá lá, para qualquer um, não só analista tributário, quanto para qualquer cidadão. A cartilha está lá disponível e explica tudo, esses mecanismos. Eu acho que tem o programa gerador, explica o mecanismo lá, como é que faz, Moisés, na cartilha? Não, não. A cartilha foi feita mais para chamar a atenção, até para criar curiosidade, né? Porque todo ano a gente vem fazendo alguma coisa. Essas outras questões de se explicar como faz, mais detalhadamente, a gente fez em outros anos, e nesse ano agora a gente fez mais para tentar estimular a pessoa a ajudar o próximo. É mais ou menos, é isso, entendeu? Por isso que Mas é ela tem fácil, até né? um. Sim, certeza. Eu, quando fui fazer a minha, a primeira coisa que apareceu foi lá.
Por incrível que pareça, que já tem aqui, vem a pré-pronta, né? Preenchida? Pré-preenchida. Pré-preenchida, que já falaram para a gente tomar cuidado, que tem que olhar tudo direitinho. Eu olhei a minha, tudo ok. Mas na primeira tela da pré-preenchida já veio. Por incrível que pareça, eu não tive nem trabalho de procurar nada, não. Já falando, ó, quase me cobrando, ó, tu tem aqui, vai, paga que deixa de coisa, né? Então é muito fácil fazer isso dentro do programa da Receita Federal. Basta a gente querer. Eu acho que a dificuldade maior é querer. Você querendo, não há problema nenhum. Vai E se fazer. aquele cara que não gosta de fazer declaração, aquele. A gente da Receita, geralmente a gente faz a nossa declaração, mas tem muita gente fora que pede para um profissional de contabilidade fazer, né? O pessoal também pode chegar para o seu profissional de contabilidade e dizer, ó, fulano, meu querido contador, meu contabilista, eu quero doar para o fundo do município tal, para o fundo do município tal. E o cara, o contabilista lá, o profissional vai seguir as instruções e vai fazer a declaração conforme o cliente mandou, né? Então, também não tem dificuldade. Fabiano, tem uma questão que eu acho assim, extrema relevância, né? Ainda que você não possa doar, por qualquer motivo, divulgar também é muito importante. É de Então, graça, né? fica aí a sugestão, né, para os analistas tributários. Nós fazemos parte de tudo isso, né? Então, aqueles que utilizam o modelo simples não podem doar. Tem, por exemplo, contribuintes que são isentos, portadores de doenças graves, né? Eles não têm imposto devido. Então, se não tem imposto devido, também não podem doar, porque a gente doa uma parte do nosso imposto, né? Esses também não podem doar. Essa doação de incentivo não se aplica a esses grupos, mas eles podem ter uma participação muito valiosa em todo o país. A Receita, quando faz a sua cartilha, é uma forma de divulgação muito importante. Então, esses esforços eles precisam ser observados e precisam ser apoiados através da divulgação. Então, vale aí essa sugestão, né, para os analistas. Se você não pode doar, divulga. Ajuda muito. Maravilha. Vamos partir Queria finalmente? Pode só um falar, minutinho, Fábio. Moisés. Pode Eu falar. queria aproveitar aí que o Fabiano falou dos contadores, né? E dizer, né, inclusive fazer um agradecimento aqui aos contadores do Amazonas, que eu acho que no Brasil inteiro também tem, mas aqui no Amazonas a gente tem uma parceria muito boa com o CRC. Todo ano, né, os colegas da Receita vão fazer palestras e levar, né, as novidades, e sempre eles fazem evento para falar sobre essa questão dessa campanha, né? A nossa campanha Sou Cidadão Solidário, e eles são parceiros nossos nesse trabalho. Então, a gente é muito grata a esses colegas, né, nossos também, que são também colegas nossos dessa questão, por esse trabalho que eles fazem, e também eles também são coordenadores do NAF, né, eles também são professores e também ajudam muito. Muita gratidão a eles, tá bom? Maravilha. Moisés, eu posso passar uns números rapidamente, Pode, nacionais? pode. Então, no último ano, o potencial de destinação a marca dos 14 bilhões de reais. 14 bi. Isso aí são os valores que poderiam ser doados por contribuintes do imposto de renda a pessoas físicas. Nós não estamos falando de pessoa jurídica. Se a gente for falar de pessoas jurídicas, esse valor fica muito, muito maior. Mas pessoas físicas que utilizam o modelo completo. 14 superou a marca dos 14 bilhões de reais. Desse valor, foram doados, informados na declaração, não doados, informados na declaração, 414 milhões, o que equivale a 2,83% do potencial. Tá? Mas na hora de pagar o DARF, foram pagos 390 milhões. Foram perdidos aí em torno de 23 milhões, né? Foram perdidos porque o contribuinte não recolheu o DARF. Não sabia que tinha que recolher, ou esqueceu de recolher o DARF, deixou para pagar depois e não pagou. Se isso acontecer, vale lembrar, o governo vai querer o imposto, né? Porque ele informou na declaração, eu vou doar. Não doou, ora, é uma parte do imposto. Se você não doou, eu te dei a oportunidade de doar.
você não doou, então devolve, paga isso em imposto, né? Esse valor efetivamente doado foi de 2,67%. Naqueles municípios que possuem fundos, conselhos, que têm um viés captador, eles já superaram aí a marca dos 5% de captação. Mas essa é a média nacional, 2,67% do potencial. É um valor ainda muito pequeno, muito pequeno. Há muito que se trabalhar, há muito que se crescer. A turma aí que trabalha na campanha de destinação, os servidores, principalmente analistas, temos muito analistas, né, espalhados por todo o país, tem muito trabalho pela frente, porque 2,67% e não custa nada, nota, não custa nada, é muito pouco. Mas a gente vê aí alguns estados, no Paraná, por exemplo, muitos conselhos fazendo captações incríveis. O exemplo assim, o melhor exemplo que a gente tem é Barretos. Barretos tem lá o Hospital de Amor, né? Que trabalha com câncer, né? E eles lá conseguem muitas captações, muitas captações. E isso acaba impactando lá a captação do fundo, essa captação diretamente na declaração. Tem também Cachoeira Paulista, que tem lá o Canção Nova. Eles conseguem também levar muitas captações por causa dessas experiências. É algo para a gente conversar, talvez, num outro podcast, né? Mas são experiências exitosas que a gente tem observado, né? Bons trabalhos que são feitos por conselhos de direitos espalhados aí pelo país. Maravilha. Vamos lá para os finalmente. Eu tinha um monte de perguntas para vocês, mas vocês já falaram tudo, eu não tenho mais nada para perguntar. Faltou a malha, né? Faltou a Ave malha. Maria, acho que a Vânia tocou nisso também. Eu tenho uma pergunta aqui para vocês dois, tá? Podem ficar à vontade para responder. Acho que vocês já falaram isso aqui, mas vamos lá. Destinar o imposto aumenta as chances de cair na malha fina? Não, não. Essa é uma dúvida recorrente, né? É, É, é importante tratar isso com muita objetividade. Não, a não, pronto. destinação não aumenta, em hipótese alguma, o risco de retenção de uma declaração na malha fina, Mas se né? o cara não pagar o DAF? Bom, aí ele vai cair na malha fina, porque existe um cruzamento de informações, Sim, sim, sim. existe uma regra, né? A gente está falando de um procedimento oficial, Ok. seguro, previsto em lei, validado institucionalmente. Inclusive, nós fazemos muitas campanhas nacionais, né, e alinhado às boas práticas da conformidade tributária. Então, tem lá as regras, né? Tem uma legislação. Você vai doar, paga o DARF. Se você não pagar o DARF, obviamente vai cair na malha fina, né? O que a Carlos, gente. Sim, pode falar. qual é o prazo desse DARF, da doação? 29 de maio. 29 É, é, de o, maio. é o prazo da declaração, né? Exatamente. É o prazo do vencimento da cota É o única período. ou da primeira cota do imposto de renda. E Então, é o assim, prazo também de entrega das declarações. É o é antes, prazo final de tudo, né? é 29 de antes maio. do processamento, né? E assim, o cara da restituição, aquele nosso amigo da restituição lá, vamos voltar um pouquinho nele. Ele emitiu o DARF e não pagou. Acontece alguma coisa com ele? Bom, isso vale tanto para quem tem imposto a pagar quanto para quem tem imposto a restituir, né? Isso é uma questão importante para a gente tratar aqui, para os analistas tributários saberem exatamente como funciona. É a questão do pagamento do DARF. A doação, como já dito, ela se efetiva com esse pagamento emitido pelo próprio programa. Saem lá os DARFs das doações. O DARF tem que ser pago até 29 de maio. Se você informou a doação na declaração, né, e ainda não recolheu o DARF, o sistema ele sabe disso. Ué, mas cadê o DARF? Ele disse que vai doar. Ele entregou lá na primeira semana. Ele pode pagar até o dia 29 de maio. Não vou pagar agora, vou pagar lá no final, vou pagar 29 de maio. Se eu tenho todo esse tempo para doar, o DARF da doação eu vou pagar lá na frente. Enquanto ele não pagar esse DARF, o sistema está vendo ali a sua declaração na base, já entregue. Ué, mas cadê o pagamento? Então essa declaração fica em malha até que o DARF seja pago. Depois que você pagar o DARF, essa declaração sai imediatamente da malha. Por quê? Existe esse cruzamento de informações. Se eu preencher a ficha, vou doar R$ 1.000, cadê o DARF dos R$ 1.000? Assim que você pagar, resolve esse problema.
A pendência deixa de existir. Mas enquanto você não paga o DARF da doação, né, essa declaração ela fica retida em malha, porque o sistema está aguardando o pagamento daquele DARF. Então, Então, não é motivo de preocupação, mas é importante saber, o analista precisa saber que assim que o DARF for pago, a declaração sai na malha. e Pode para até entrar, Moisés, pode até desculpa, entrar em outros motivos, né? sim, Despesa sim. médica, o que quer que seja, mas não por isso. Tá? Então, O que o Moisés falou é importante, a pergunta que o Moisés fez é importante, porque ela reflete que às vezes se cria um mito, né? E eu estou inferindo que muito desse mito é criado por essa situação da pessoa indicar a doação e acabar não pagando o DARF, ou não saber que tinha que emitir um segundo DARF, né? Então, acho que e por isso se cria o mito, por isso a gente insiste em falar essa questão do DARF, que é um segundo DARF, que tem que emitir, que tem que pagar até o prazo de 29 de maio. Era isso. Ok? Então, eu já vou abrir aqui para a gente começar a se despedir. Vânia, se eu esqueci de falar alguma coisa, a hora é essa, pode lembrar. Até peço para você, ó, já fala não só para os colegas de Manaus, mas especialmente para os de Manaus, os analistas, as analistas, para fazer a doação, a destinação. E aí você já expande para o país todo e fique à vontade para falar qualquer outra coisa. É isso aí. A gente sempre, né, fez esse trabalho, começando em casa, né, para que se nós que somos da Receita Federal, a gente tem que ser exemplo, né, para a sociedade, inclusive de cidadania fiscal, porque é o nosso negócio. Nosso negócio é esse. A gente trabalha nisso, então é muito mais fácil, né, a gente ir falar de quando a gente vai levar a campanha, quando a gente leva o nosso próprio exemplo, né? Olha, eu fiz a doação e me sinto muito feliz por isso, porque sei que esse recurso está em boas mãos, né? Porque quantas crianças, quantos idosos, né, estão aí precisando de cuidado, precisando de apoio, e quanto dinheiro, como o colega Carlos falou, né, a gente tem potencial. Já pensou aqui no Amazonas, se eu não me engano, é mais de, acho que de 74, se eu não me engano, milhões, acho que é isso. Então, é um valor bem alto, entendeu? Então, é muito dinheiro. Já pensou se esse dinheiro tivesse na mão dessas instituições, quanta coisa seria feito, quanto trabalho, quantas pessoas seriam amparadas, quantas crianças sairiam de situação de risco, quantos idosos deixariam de estar sofrendo maus tratos, né? E instituições estariam de portas abertas para receber. Então, nessa hora que a gente tem que lembrar disso, né? A gente tem que lembrar que existe um público todo aí necessitado, carente, precisando. A nação brasileira, né, a União, ela está abrindo mão desse recurso, ela está abrindo mão para que ele seja diretamente empregado. E o melhor, eu posso ir, né, eu destinando ali para o meu município, eu posso ir lá visitar as instituições, eu posso ir lá no conselho, saber para quem foi que recebeu esse recurso, ir lá visitar, como Moisés fez, né, que foi lá na instituição e viu o que estava sendo. Então, acho que é tudo uma questão de muita solidariedade, né, de muita vontade de contribuir, de tornar o mundo melhor. Então, eu tenho certeza que os analistas tributários têm esse coração, né, grandioso. Se você não puder doar tudo o que está disponível na sua declaração, mas doe alguma coisa. Doe R$ 50, doe R$ 100, mas qualquer coisa que for para esse fundo vai ser muito bem utilizado. Então, muito obrigado pela participação, pela companhia dos colegas nessa tarde, e, se Deus quiser, a gente vai aumentar esse valor, né, dessa doação. Maravilha. Carlos, se eu esqueci de perguntar alguma coisa que você acha importante, pode falar. não, Fique à vontade. vocês foram bem completos, bem abrangentes, pegaram, acho que, todas as questões cruciais da destinação do imposto de renda. Eu queria agradecer demais vocês por essa oportunidade de participar dessa iniciativa do Sim de Receita. Foi uma honra para mim estar aqui com vocês, com Vânia, com Moisés, com Fabiano. Espero que essa mensagem chegue aos analistas tributários e que eles agora tenham um poder melhor de decisão, né, de decidir se vão aplicar
os seus recursos ou se preferem, há quem prefira, né, que os recursos vão para os cofres públicos federais, para as políticas federais, né? Essa é facultado ao contribuinte tomar essa decisão, ou deixar os seus recursos ali na cidade que melhor lhe aprouver. Essa é uma forma de exercer a sua cidadania fiscal, de praticar solidariedade, e isso não custa um centavo sequer. Imagina você doar um dinheiro que é do governo, que não é seu. O governo quer que você participe, ele quer que você doe. A lei, ela autoriza e estimula isso. Então, é muito importante a gente poder participar dos negócios do Estado, especialmente quando esses recursos servem para amparar aqueles que mais precisam, que são as nossas crianças, adolescentes e pessoas idosas mais vulneráveis, mais carentes na sociedade. Então, parabéns a vocês e muito obrigado por eu poder estar aqui com vocês compartilhando essas informações. Meu diretor Fabiano. Eu queria agradecer ao meu amigo também, diretor Moisés, por me dar a oportunidade de participar desse podcast. Eu sempre fico um pouco assustado quando ele me dá essas missões aleatórias, assim, mas eu fiquei muito feliz. E eu, como diretor de estudos técnicos aqui, já comecei a imaginar coisas para melhorar o sistema, melhorar a aplicabilidade do sistema, para fazer algumas sugestões lá para os administradores da Receita e dizer que foi um prazer estar ao lado. Assim, a gente prova a capacidade do analista tributário nesses momentos. A gente vê colegas brilhantes aí, que nem a Vânia, que nem o Carlos, que eu conheci hoje, e foi um prazer conhecer. Dizer que foi assim, foi muito bom, foi muito instrutivo. Agradecer a vocês todos aí, em especial a Vânia e ao Carlos, que dedicaram esse tempo com a gente, e elogiar o trabalho que vocês conduzem com esse brilhantismo todo, tá? Muito obrigado. Então, gente. Moisés, eu queria só acrescentar uma coisinha, né? Pode falar, Vânia. Eu não falei, mas eu gostaria de falar, dizer, né, que eu também fiquei muito orgulhosa. Eu tenho muito orgulho desse sindicato, ser o Sindicato Cidadão, né? E eu tenho muito orgulho do meu colega Moisés, que ele tem esse viés de cidadania. Aqui, como delegado sindical, ele sempre exerceu isso, né? E isso é muito legal. Parabéns, sindicato, Sindireceita. Fabiano, um cara muito simpático, né? Você aí na tela traz sempre uma cordialidade muito boa. Então, o Carlos também. Muito obrigado pela oportunidade também. Ok. Então, gente, Vânia, a gente já se conhece. Obrigado, tá, Vânia, por ter aceitado o convite. Carlos, sabe que eu estou enchendo o teu saco desde o ano passado e não vou te largar. Pode ficar, pode reclamar, tô nem aí, tá? Fabiano, a gente já se conhece, não preciso falar nada. Tá? Um beijo para vocês, obrigado. E qualquer coisa eu chamo vocês de novo. Tá bom, gente? É só me trazer o DARF da sua doação esse ano. Ah! Aí eu vou ver com muito mais estímulo. É o que me move. É movida, Darcy. Que é para ver que valeu a pena, né? Se não, meu amigo. Tá bom, gente. Obrigado, tá? Daqui a pouco isso aqui a gente vai colocar lá no ar no nosso YouTube e vou passar para vocês para a gente divulgar para os colegas, tá bom? Um abraço a todos. Tchau. Um abraço. Até a Tchau. próxima.